Ok, ainda falando de controller, né? Todos os controllers da aplicação herdam de controller, tá? Lembrando que o TDOST IRP ele funciona em duas ou em três camadas, tá? A única coisa que você precisa fazer para que ele rode em duas ou em três camadas é alterar aqui dentro do arquivo conexão INI, veja que eu estou no módulo cadastros, é alterar essa flagzinha aqui, ó. O módulo cadastros ele vai rodar em três camadas, então precisa de um servidor de aplicações funcionando, que no caso dessa aplicação aqui é o servidor DetSnap, tá? Se você colocar duas camadas e salvar, ele automaticamente vai funcionar sem precisar de um servidor de aplicações. Essa característica vai continuar no TDOST ERP Lite, tá? Ele vai funcionar em duas camadas, vai funcionar em três camadas e no caso de três camadas, você vai poder utilizar o servidor na nuvem, se for o caso, tá? O servidor pode estar no servidor local ou no host remoto, sem ser em nuvem, mas ele também vai ser publicado na nuvem, como nós vamos observar. Muito bem, então veja. Banco controller, header de controller, pessoa, deixa eu ver se eu abrir aqui, pessoa controller, por exemplo, pessoa controller também vai herdar de controller, tá? Sendo que tanto pessoa controller como banco controller são classes utilizadas nas aplicações no lado do cliente e também na aplicação servidor, né? Nesse servidor aqui, ó, servidor, que é uma aplicação DetSnap, ele também vai apontar para todos esses controllers, tá? E também para os VOs. Legal. Então eu crio apenas um controller, né? Um banco controller, um pessoa controller, e ele roda na aplicação cliente e na aplicação servidor. É um controller só, tá bom? Para que isso funcione devidamente, aí sim, o pai desses controllers, né, que é esse T-controller aqui, ele tem que fazer todo um esquema no lado do cliente e todo um outro esquema no lado do servidor, tá? Essa aplicação que está aberta aqui é a aplicação cadastros, então é uma aplicação do lado do cliente, tá? Esse controller aqui é o controller no lado do cliente, tá bom? Aqui no servidor eu tenho um outro controller que eu vou abrir aqui no Notepad++, tá? Esse controller aqui é no lado do servidor, tá bom? Vamos ver então aqui, ó. Ambos os controllers herdam de persistente, tá? Daí aqui em private, no controle do lado do cliente, eu tenho um objeto column display vo, tenho o nome classe controller, tenho um montar parâmetros e tenho um buscar objeto column display. No lado do servidor, em private eu não tenho nada, ó, tá? Então veja, já é diferente, você já vê que é diferente, né? São diferentes esses controllers, tá? No lado do cliente eu tenho um fdataset, porque eu defino qual é o dataset padrão em cada janela. Eu tenho o objeto consultado, porque eu defino quem é o VO de cada janela. Eu tenho uma lista de objeto consultado, tá? Que é para eu lidar com essa lista no lado do cliente. Tem um retorno booleano, ok? Para em determinados momentos eu retornar um true ou um false. Tem o get dataset e o set dataset, que ele vai pegar o cliente dataset de determinada janela ou vai configurar o cliente dataset em determinada janela. Tem o método para saber se o servidor está ativo, se está sendo executado. Tem o executar método, para eu chamar via RTTI qualquer método que chamar para cá, né, que eu enviar para cá. Tem o buscar lista, o buscar objeto, o buscar arquivo. Tem o preencher object list from cliente dataset. Então eu jogo um cliente dataset aqui e através disso em uma lista, né, e ele vai preencher a lista com base naquele cliente dataset. E tem os métodos tratar retorno, onde eu mando uma lista de objetos, mando uma lista de objetos e peço para ele limpar o cliente dataset e preencher uma grid interna. Mando apenas um objeto ou eu mando o retorno, tá? Se é um retorno booleano, true ou false. No lado do servidor, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um JSON array de resposta, né, porque o servidor é um servidor REST, daí ele vai me mandar um JSON array, tá? Tenho um fdataset, para eu saber quem é o cliente dataset padrão daquela janela. Isso aqui, né, eu deixei no lado do servidor apenas para ele ficar padrão, porque eu preciso de um fdataset nos controllers filhos, tá? Como aqui eu também tenho um fdataset definido, né, se eu não tivesse um fdataset no lado do servidor, ele ia ocorrer algum problema, tá certo? Mas esse fdataset, cliente dataset, não é utilizado no lado do servidor, apenas no lado do cliente, né? Tem uma seção para eu controlar a seção do usuário no lado do servidor. Daí eu tenho os mesmos métodos, ó, get dataset, set dataset, os tratar retornos e o montar parâmetros, tá? Esses mesmos métodos eu tenho aqui e tenho aqui também, ó, tá? Get dataset, set dataset, né? Os tratar retornos aqui, ó,
Tá? Por quê? Porque esses métodos eu uso no controller embaixo, né? No controller banco, no banco controller aqui, ó. Então, se eu tivesse definido esses métodos apenas no controller do cliente, tá? Então, daria algum problema lá no servidor, porque ele ia perguntar, oh, cadê o método tratar retorno, tá? Mas o método tratar retorno ele é usado tanto num como no outro. Agora, o getDataset e o setDataset, esses são usados apenas no lado do cliente. Mas eu preciso desses métodos no controle do servidor também, né? Que é para ele não se perder, tá? O getDataset e o setDataset. Mas enfim, o que é que você precisa entender disso daqui? Eu vou explicar cada procedure, cada function aqui? Não vou explicar isso não, tá? Eu só quero que você compreenda o seguinte. Nós temos uma aplicação MVC, Model View Controller. A nossa view são as nossas telas, tá? Essa tela não sabe de onde os dados vêm. Ela não sabe se é um XML, se os dados vêm do arquivo texto, se os dados vêm do banco de dados MySQL, PostgreSQL. Ela não sabe nada disso. Ela só sabe que vai receber uma lista, que vai tratar essa lista e vai jogar essa lista dentro da grid, dentro desses componentes visuais aqui, tá? De onde essa lista vem? Não sei. Quem é que envia essa lista para ela? É o controller. O controller é que faz esse meio de campo de ir no ORM, consultar dados, tá? De usar os VOs para manipular os objetos em memória e de jogar esses dados para a view. O mesmo controller vai também conversar com a view para pegar os dados dela e jogar no banco de dados, tá certo? Como nós podemos trabalhar em 2 ou em 3 camadas, tá? E queríamos utilizar um controller só, porque lá no TLST RP 1.0 nós tínhamos um controller para o servidor, banco controller no servidor, banco controller no cliente, pessoa controller no servidor, pessoa controller no cliente. Não era muito legal, né? Eram 2 projetos de fato bem distintos, tá? Parecidos, mas diferentes, né? Já no TLST RP 2.0 nós pensamos assim, vamos fazer um controller só, um banco controller para o lado do cliente e para o lado do servidor? Vamos. Aí eu precisei criar um controller ou incrementar esse controller que é o pai de todos os controllers, tá? Como são 2 aplicações, uma no lado do cliente e uma no lado do servidor, esse controller pai de todo mundo no lado do cliente tem que fazer determinadas coisas para a aplicação no lado do cliente. E o controller pai no lado do servidor tem que fazer algumas coisas para aquela aplicação que roda no lado do servidor, tá bom? Então esses métodos que nós temos aqui no lado do servidor, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os objetos que estão chegando do cliente, vai persistir no banco de dados usando T2TLRM. Ele vai pegar os dados que estão no banco de dados via T2TLRM, vai converter para JSON e vai mandar para o cliente. Beleza? É isso que faz o controller no lado do servidor. O que é que faz o controller no lado do cliente? Ele vai pegar os dados que estão vindo das janelas, que os controllers filhinhos dele estão mandando para ele, vai converter, né, em JSON, tá? E vai consumir os métodos REST lá do servidor que está esperando, tá? Em contrapartida, ele vai receber os objetos JSON que estão vindo do servidor, vai converter para objetos Delphi e vai apresentar para o cliente, tá bom? Caso você queira utilizar essa estrutura, né? Por exemplo, você que vem do TRP 2.0, quer continuar utilizando essa estrutura? Não tem problema, continue utilizando. Você precisa só abstrair esses 2 controles aí. Se quiser estudá-los passo a passo, você pode então colocar aqui um breakpoint e ir analisando esses controles passo a passo e pode tirar dúvidas com a gente no EAD, não tem nenhum problema, nós vamos ajudá-lo a compreender, tá? Tanto o controle cliente como o controle do servidor você pode debugar para entender como é que os 2 funcionam. Você pode até carregar, abrir 2 instâncias do Delphi, tá? Colocar os breakpoints no controller, pedir para inserir, para consultar, para alterar numa janela mais simples, como a janela banco. E aí você vai passo a passo entendendo como é que ele funciona aqui, tá? Você que é novato, né, que não fez o TRP 1.0 nem o 2.0, não precisa se preocupar com essa estrutura desse controller aqui não, tá? Porque nós vamos utilizar o Morbot, né? Lá no Morbot nós vamos utilizar os controllers também, tá bom? Mas como nós não vamos utilizar o T2TLRM, essa parafernália toda aqui que nós estamos utilizando, nós vamos descartar uma boa parte dela, tá bom? Nós vamos aproveitar aquela parte que sirva para converter os objetos para o usuário visualizar na grid, para ele visualizar nos edits, tá? Essa parte aí nós vamos aproveitar. Mas toda essa parte que trabalha em converter objetos Delphi para JSON, em converter objetos DBExpress para Delphi, essa parte que nós utilizamos o T2TLRM, né? Dentro desse controller nós vamos descartar, pois
a gente vai utilizar o Mormont, né, no caso do T2T ERP Lite, tá bom? Então é isso, dá uma estudada, tá? Se você quiser se aprofundar, debuga esse controller, mas como eu mencionei, não é necessário se preocupar muito, tá, com essa estrutura do controller da aplicação cliente, nem com a estrutura do controller da aplicação do servidor, tá? Você vai se aprofundar mais sim, é lá no Mormont, né, que é o nosso objeto de estudo aqui no T2T ERP Lite.